Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma conversa boa. Como sempre, aqui a gente sabe que as nossas conversas são muito boas, né? Eu recebo feedback aí de vocês dizendo que gostam das nossas conversas. E isso é muito bom. E hoje também não vai ser diferente, não. É uma conversa boa, esclarecedora, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu estou recebendo aqui com muito prazer a doutora Lilian Uzunian, que é psicóloga, e ela vai explicar para a gente uma porção de dúvidas que as pessoas têm e que muita gente me pergunta como é que a gente faz quando que a gente chega num psicólogo, como é que a gente vai, como é que a gente sabe se está precisando, não é verdade? Quantas vezes você aí já falou, será que eu preciso de terapia? Será que eu sou doidinho? Porque antigamente achava que quem precisava de psicólogo era doidinho, mas não é não, né? O Caetano Veloso falou uma vez que de perto ninguém é normal. E eu vou perguntar aqui para a doutora Lilian. Lilian, é verdade? De perto ninguém é normal? Em primeiro lugar, deixa eu agradecer a você pela presença, por sua vinda aqui, a sua disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente, que eu sei que vai ser uma conversa muito boa. Prazer é meu, viu, Luísa? Muito prazer mesmo de estar aqui com você, né? Pelo convite. E normal, né? Quem que é normal? O que é normalidade, né? Precisa primeiro descobrir o que é o normal. O que é o normal? Pois é um parâmetro que a gente vai ter que traçar aí, com que referência, não é mesmo? Então, é isso que você disse mesmo. Quem que vai procurar o psicólogo? Quem não é normal? Quem é normal? O que é normal, não é? Porque, na verdade, Lilian, o que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas têm medo de se conhecer, né? Uma terapia é realmente um momento de autoconhecimento, é isso, não é? Sim, sem dúvida. E quando que a gente sabe que precisa de um psicólogo, de um terapeuta? As pessoas procuram psicólogo por motivos diversos, Sei. né? Então, o ideal seria quando surgirem as primeiras mudanças de comportamento na pessoa. Isso seria o ideal, né? Mas geralmente não é assim que acontece. As pessoas vão procurar lá na frente, depois é que as coisas estão mais complicadas, não é? Mas o ideal seria, assim que mudarem o comportamento, já buscar um psicólogo para ajudar. Mas quem percebe essa mudança? É a pessoa que precisa ou, às vezes, é a família, o entorno? Muitas vezes a família, né, percebe, no caso de crianças, por exemplo, adolescentes, né? Mas a própria pessoa também percebe que... Mas ela não reconhece Ela isso. não reconhece, às vezes ela acha que é o outro que precisa e não ela, não é mesmo? Então, muitas vezes busca realmente a ajuda psicoterápica, né? Para desabafar, para falar de uma outra pessoa. E, na verdade, o problema está sempre com ela. Né? Existe uma idade, assim, por exemplo, tem uma idade melhor para você procurar uma terapia? Ou tem uma idade que já não dá mais certo? Por exemplo, uma pessoa na terceira idade já não resolve mais? Ou também é um momento de se buscar esse conhecimento, essa terapia? Olha, Luísa, a terapia é para todas as idades. Desde a criança, assim, eu já tive paciente de 2 anos de idade. Ah, é? Aos 2 anos, o que... Desculpa interromper, mas o seu... Comportamentos, assim, o que sabe? Que a mãe percebe com 2 anos? Hiperatividade, muitas vezes irritabilidade, né? A criança, assim, que ela é mais irritadiça, né? Com qualquer coisa... Não socializa com as outras crianças. Mesmo que a criança ainda não se comunique, não fale, ela já tem assim. Já é o momento de buscar uma terapia. É o momento de buscar terapia, sim. É mesmo, que interessante. Para poder fazer um diagnóstico completo, um diagnóstico correto já nessa idade, né? Que pode ser um espectro autismo, pode ser um transtorno de déficit de atenção. E aí ela vai buscar um tratamento correto também. Correto. Que interessante. E a terceira idade, sem dúvida. Né? Eu tenho pacientes com mais de 75 anos, que são, às vezes, até mais resistentes, né? Porque a mudança... Mas é importante também, muito importante. Tem especialistas em terceira idade.
No caso da terceira idade, eu já sou uma pessoa assim, jovem há mais tempo, né? Porque na terceira idade, eu não gosto de terceira idade, viu, gente? Acho que é a melhor idade, né? É que ter jovem há mais tempo, né? Faz muito tempo que eu sou jovem e vou continuar sendo. Mas eu acredito que a gente está sempre se conhecendo, né? E na terceira idade, pelo menos com as pessoas que eu vejo, que eu convivo, existe uma resistência maior, porque você vai ter que se deparar com algumas questões que são inevitáveis nessa fase da vida, né? Como a questão da finitude da vida, não é? E é um tema bem interessante, né, para se abordar numa terapia, a finitude, porque, afinal, todos somos. Né? Então, é um tema super importante para a pessoa se reconhecer como parte, né, do mundo. Né? A única certeza que a gente tem na vida é a morte, não é? Exato. Né? E você falou que tem pacientes com mais de 75 anos. Quais são os pacientes que são mais difíceis de tratar? Os mais jovens ou os mais velhos? Depende muito. Não tem como a gente generalizar, definir como os mais difíceis, né? Eu, particularmente, gosto de atender os adolescentes e adultos. Né? É a minha preferência. Gosto muito dos adolescentes, por mais que algumas pessoas preferem deixar os adolescentes, né? Porque é aquela idade mais difícil, né? Mais cheio de revoltas. Eu gosto bastante, porque eles trazem bastante coisas novas, né? E a gente está sempre atualizado. Exato. Então, eu gosto bastante de atender adolescente, mas não tenho uma idade assim mais difícil. No caso, por exemplo, das crianças, você trata a criança, aí a criança faz um determinado tempo de terapia, porque acho que não tem um tempo determinado, né? Ela tem... O tempo é uma incógnita aí, no caso, né? Não tem como determinar o tempo, porque cada um tem o seu tempo, sei. Né? Então, depende muito do que ela veio buscar, depende da queixa. Então, se é uma pessoa que veio buscar terapia por causa de um isolamento social, por causa de uma tristeza, porque não está mais né, se dando bem com a rotina do dia a dia, com algum luto, com alguma questão do trabalho, por exemplo, com alguma questão familiar, de amigos ou relacionamento. Então, depende muito da queixa. Então, cada um tem o seu tempo. Não tem um tempo certo assim, para cada, ou ansiedade ou depressão, para cada transtorno ou não transtorno, cada um tem o seu tempo. Mas, isso, no caso da criança, ela faz a terapia durante um tempo, melhora, fica ótima. Aí, ela leva inconscientemente aquele conhecimento que ela adquiriu, aquela reforma que ela fez dentro da cabecinha, né? Ela leva para o resto da vida, ou lá na frente ela pode voltar a precisar de terapia? Ela pode voltar a precisar de terapia, sim, mas muito do que ela aprende, ela leva para a vida toda. Com ela, e com a ajuda principalmente dos pais, da família, né, de um modo geral. Isso é muito importante, né? Quando os pais eles estão também engajados na terapia, porque quando a gente trabalha com criança, a gente trabalha com a família toda. A gente trabalha com os pais, muitas vezes com os avós, com tios, com pessoas ao redor, a escola mesmo. Né? Hoje a gente percebe, eu tenho uma neta de 8 anos que faz terapia já, né? Que eu acho importantíssimo para que ela se conheça, para que ela melhore no seu relacionamento, na sua vida e se prepare para o futuro mesmo, né? E eu vejo que hoje as crianças são realmente acho que a maior clientela dos psicólogos, é isso? Não tem um dado assim de maior engajamento com crianças ou adultos. Porque muita criança eu vejo fazendo terapia, né? Ainda bem que isso acontece, ainda bem, porque serão adultos saudáveis. Sim. Esse é o objetivo de toda a psicoterapia, é formar um adulto saudável, né? E a gente, sim, faz todas essas orientações com os pais, isso é muito importante. Quando eles estão engajados e aceitam a psicoterapia e a mudança também precisa partir da parte deles, né? Isso é muito importante que isso aconteça. Isso é muito bom, porque durante muito tempo havia uma certa resistência, né?
Eu sou do tempo que quando você pensava em procurar um psicólogo, as pessoas torciam o nariz, falavam, nossa, será que ficou doidinha, né? Mas eu acho que da década de 80 para cá, eu acho que a coisa foi se transformando, né? Hoje você acha que já é mais fácil ou ainda há muita gente que resiste à terapia? Hoje já é mais fácil, Sim. né? Existe realmente essa resistência das pessoas. Eu comecei a estudar na década de 80. Sim. E a psicologia era muito recente ainda, né? Aqui no Brasil, ela começou a surgir na década de 60, né? O Conselho Regional na década de 70. E eu estudei na década de 80. E a gente via exatamente isso. Então, era muito novo ainda. Se falava muito recentemente de psicoterapia. As pessoas, elas não entendiam muito bem as abordagens. Eram muito restritas. Hoje, a gente tem uma gama muito grande de abordagens. Do em lado terapia. do psicólogo, você acha que mudou também a maneira de tratar o paciente? Com certeza. É? Sim. Mudou bastante, porque quando a gente fala em psicoterapia, as pessoas lembram muito da psicanálise. Sim. Né? O pessoal deitadinho no divã. Freud, aquela coisa, a culpa sempre é mãe. Bem isso, né? E com as mudanças de abordagem, né? A gente tem muitas abordagens. Eu mesma sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Aonde a gente trabalha na pessoa, seja criança, seja adolescente, seja adulto ou idoso, os pensamentos, as emoções e os comportamentos, né? E aí, junto com essa abordagem, eu trabalho terapia dos esquemas, que ela é mais profunda, ela trabalha mais a questão dos afetos, trabalha muito a questão das emoções. A gente fala muito das emoções com a Sim. terapia dos esquemas. Ah, que bacana. Sabe? Então, assim, a gente vem mudando bastante essa abordagem mesmo. As pessoas não são mais tão engessadas, principalmente os profissionais tão engessados, né, em relação a isso. Há uma abertura maior, né, no trato dúvida. com o paciente, né, no cliente, o paciente, o né? paciente. A gente chama de paciente porque a gente chama de relação terapêutica, né? Relação profissional, né? Que é o terapeuta ou psicólogo e o paciente. É aquela pessoa que veio buscando uma ajuda. Uma ajuda, né? E as pessoas confundem muito, acham que psicólogo está lá para dar conselhos. Para ficar ouvindo pra só. ouvir, Não, é uma não é. conversa, não é. É um trabalho mesmo psicoterápico. O psicólogo ele vai mostrar para o paciente como ele funciona. Então, existem técnicas, existem teorias para isso, né? Você falou que a sua especialidade é terapia cognitiva comportamental. Qual que é a diferença dessa especialidade para outros tipos de terapia? A abordagem que a gente sempre ouve, a psicanálise, ela trabalha muito o inconsciente, né? Ela trabalha basicamente isso, a interpretação de sonhos, muitas vezes aquilo que a pessoa fala, a fala é muito importante, né? Na abordagem psicanalítica. Em outras abordagens, é centrado o paciente. Na terapia cognitivo-comportamental, ela é basicamente aquilo que ele funciona, né? O pensamento, o sentimento e o comportamento. Então, as pessoas elas são diferentes nesse funcionamento. Então, se, por exemplo, uma pessoa ela veio com uma queixa de que ela não consegue socializar, ela vem com um pensamento sobre aquela socialização. O que ela acha que vai acontecer se ela tomar uma iniciativa de conversar com uma pessoa? Como ela interpreta uma situação como essa, né? Essa interpretação que a gente vai estar fazendo um trabalho em cima disso, em cima do que ela está imaginando que vai acontecer. Geralmente é o pior cenário possível. Ah, é? Geralmente a pessoa catastrofiza, a gente chama, né? Ela acha que vai ser mal vista, ela acha que vai ser discriminada, vai ter um preconceito, vão tirar sarro, né? De repente,
ela tem essa ideia, esse Infelizmente pensamento. ainda tem esse tipo de conceito, né? De preconceito e conceito ainda na sociedade, né? E isso gera uma emoção. Então, gera, de repente, uma tristeza, gera uma ansiedade, né? Gera uma série de emoções, é isso que a gente vai trabalhar. E um comportamento. Um comportamento, ela se fechar, ela não ir atrás do que ela quer, ela não conversar com as pessoas, ela se isolar, não é? Então, a gente vai justamente fazer esse trabalho com ela. Esse pensamento dela, se ela tiver disfuncional, Sim. ou a emoção também vai ser disfuncional e o comportamento também. Ah. Essa é a diferença das E abordagens. aí, com a terapia cognitiva, né, a pessoa vai transformando essa visão, esse comportamento que ela tem. A gente vai mudando a forma dela pensar. Porque o cognitivo... O cognitivo é o pensamento. Ela... Então, a mudança é no pensamento. Então, a gente vai mostrar para ela se esse pensamento ele é favorável a esse comportamento dela ou não. E ela vai vendo que se o objetivo dela é fazer amizades e ela não consegue, vamos mudar alguma coisa, né? Vamos mudar esse pensamento dela. De repente, ela vai achar que esse pensamento é verdadeiro, mas quando vai ver, não é verdadeiro ou é pouco verdadeiro, né? E trabalhar também em cima desse comportamento dela. Interessante, você está falando do pensamento, e eu estou pensando, né? Na verdade, a gente é guiado pelos pensamentos, né? O pensamento meio que conduz, é o fio condutor da nossa vida, né? Mas, de repente, há pensamentos que passam a ser dominantes. Você passa a ser refém de um modo de pensar que, às vezes, pode ser complicado e fazer você ter sérios problemas na sua vida. E na terapia você consegue fazer que esse pensamento seja modificado. Exatamente. Que Algumas pessoas a gente interessante. chama de rigidez cognitiva. Sei. Esse pensamento que é muito resistente. Sei. Por quê? Porque esse pensamento, ele não é um pensamento que surge do nada. Ele vem com a sua educação, com a sua formação, né, com a sua experiência de vida. São pensamentos que se formam lá atrás, na sua infância, na adolescência. Então, são crenças que a pessoa vai moldando, e ela acredita piamente naquilo. Então, é muito difícil. Quando a pessoa tem uma rigidez cognitiva, Sim. é muito difícil a gente mudar assim. Mas ela vai vendo que se ela seguir esse caminho, ela não vai conseguir o que ela quer. Essa rigidez cognitiva que você está falando, ela pode ser, vamos dizer, consequência de um comportamento familiar, quer dizer, de uma influência que vem de gerações. Passam, por exemplo, o medo, né? Sem dúvida. A gente vem... Hoje, a nossa sociedade, nossa cultura está mudando, mas nós todos somos... Ninguém é originariamente daqui da nossa terra, né? Eu tenho descendentes originários da terra. Graças a Deus eu tenho descendência indígena também. Mas tenho descendência portuguesa. E a gente sabe que os portugueses, os europeus de um modo geral, eles tinham medo de muitas coisas, viveram guerras. E esses pensamentos de medo foram passando de geração em geração. E esses pensamentos podem hoje determinar uma linha de conduta, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. É uma questão que eu sempre falo para os pacientes, né? Não começou com você. É um tema que a gente sempre aborda. A gente carrega, A gente né? carrega. A gente carrega Dos a nossos ancestralidade pais, dos com a nossos gente. avós, dos nossos bisavós. São 3 gerações que a gente carrega com a gente, sabe? E sem a gente saber. Que interessante, muitas vezes né? a gente fala assim, eu não vou fazer isso porque pode acontecer aquilo. E aí você não sabe nem por Não que você tome falou leite aquilo. com manga porque pode morrer. Era muito comum Era você falar muito isso, comum, né? Era muito E era um comum. pensamento assim do medo, quer dizer, você não experimenta uma coisa nova que pode ser muito boa porque você lá atrás foi incutido em você aquele medo que aquilo pode se transformar numa tragédia, né? E isso é uma crença. Essa é a crença e que fica cristalizada no paciente, na pessoa, e ela não consegue E ele vai sair formando disso. uma vida dentro daquela limitação. Exatamente. Que coisa interessante. Por isso que é muito importante fazer terapia. As Olha, pessoas eu acho- imaginam, né, que de repente só faz terapia quem tem algum transtorno de personalidade ou algum transtorno de humor, né, como depressão, bipolaridade, por exemplo.
ou então um problema específico, mas quando você vai cutucar, quando você vai cavocar, você vai ver tantas coisas assim que, nossa, isso aqui quem falava era minha mãe, era meu pai, era meu avô, minha avó, era uma tia, né? E eu estou repetindo, e nós repetimos mesmo. A gente vai repetindo falas, comportamentos também, né? Mas talvez Sim. hoje mais modernizado, mas tem a ver com ancestralidade. Tem tudo a ver. Que e aí a terapia serve para isso, porque a gente pode quebrar esse ciclo. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vive num mundo dominado pela ansiedade, né? O Brasil é considerado, se não o país mais ansioso do mundo, um dos 4 países mais ansiosos do mundo. É isso mesmo. Essa ansiedade também ela é ancestral. Eu vou falando em ancestralidade, mas ela é uma coisa que a gente carrega ou ela também ela é formada pela situação de momento atual da vida que se vive? Olha, a ansiedade em si, se a gente for levar ao pé da letra, na verdade a ansiedade ela não tem o seu ponto ruim. Todos somos ansiosos, a ansiedade faz parte da vida do ser humano, né? O transtorno de ansiedade, sim, é uma patologia, né? E ele tem a ver com o momento atual. Ele tem a ver... Tem a ver com o momento que se vive. Com o que se vive, com o momento de imediatismo, aquela coisa assim de tudo é muito rápido, tudo é muito... as coisas são muito... Os pensamentos são muito acelerados, porque tudo é muito rápido, as coisas acontecem de forma muito rápida, as informações são muito rápidas, né? Antigamente não tinha isso. Antigamente, para chegar uma informação de um outro país, levava muitas horas ou muitos dias. Hoje chega em um segundo, fração de segundos. E isso gera, além da ansiedade, gera a intolerância e esse imediatismo, essa necessidade, a impaciência também. Sem dúvida, a intolerância, a impaciência, porque às vezes a gente hoje usa o celular como forma de recurso, né? E muitas vezes demora 3 segundos, 4 segundos e você já fica impaciente. 4 segundos. Você fala, nossa, tem alguma coisa errada. Tá demorando, não é? 4 segundos. Porque a gente quer aquela, né, rapidez imediata. E a gente então, vive na dependência desse bichinho aqui, né? É uma dependência. Tá tudo aí, né, Luísa? Tá tudo aí. Uma dependência total, né? Isso, vamos dizer, eu já vi outro dia eu vi uma cena maluca no restaurante, né? Se percebia que era uma família reunida e todos, acho que eram umas 5 ou 6 pessoas, todos com o celular. Ninguém conversava, né? Então, até que ponto essa ferramentazinha aqui, que poderia ser uma ferramenta de utilidade, de bem-estar, ela está fazendo com que as pessoas, vamos dizer, primeiro está criando um bloqueio familiar, né? E as pessoas em vez de se comunicarem, de ter essa interação familiar, elas só conseguem se interagir com esse bichinho aqui. O que foi, vamos dizer assim, inventado, né? O que foi criado para aproximar, acaba que distanciando. Pois é. Né? Eu penso assim também, porque as pessoas elas acabam procurando muitas vezes um contato só virtual, não aquele contato presencial. E cria apego também, não é? Porque quando eu teve não me lembro se foi um documentário, se foi um filme, que o pai fazia parte do tratamento do filho, que era totalmente dependente do celular, fazia parte tirar o celular por algumas horas. E o comportamento, a crise que isso gerou, foi uma coisa absurda do menino ter quase que uma convulsão porque está sem o celular. Acaba virando um vício, né? É um vício, é um hábito, são hábitos não saudáveis, né? Ficar com o celular, as telas, especialmente para as crianças. Sabe? Os hábitos de realmente ficar direto, né? Durante muitas horas nas telas. Porque é o futuro, é o presente, o futuro? Sem dúvida nenhuma. A gente não pode discutir isso. Mas ficar muito tempo e também isso ser
ao invés de ter o contato pessoal, o contato só através de telas, isso só vem a prejudicar, E isso né? também é um motivo de levar a uma terapia? Pode ser, sim. É. Pode ser o motivo de levar os hábitos errados, tanto de crianças como de adultos. É, de adultos né? Porque também. já tem um nome, chama nomofobia. Nomofobia. Nomofobia é o hábito de você ter um vício em celular. Porque tá tudo lá, né? Você dorme com ele do lado da do cama? lado do despertador é no celular, o aplicativo de banco é no celular, tudo, né? Tudo que você vai fazer é tudo no celular. A comunicação é tudo em celular. E aí, eu não quero entrar direto no tratamento, mas existe a possibilidade, por exemplo, é como se você desmamasse, né? Existe a possibilidade desse desmame rápido ou é uma coisa assim que leva muito tempo? É difícil, porque assim, a sociedade vive Ah. com o celular. Então, como que você vai tirar de uma pessoa se o outro também usa? Isso é complicado, Não é? né? Fica complicado, sim. Numa casa, né? Numa família em que todos se estão às voltas com o Exatamente. celular, como é que você pode impedir que a criança, sei lá, um adolescente, tenha a dependência do celular? Mas né? a gente vê que tem prejuízos, assim, escolares muito sérios, né? De criança que, por exemplo, fica no celular e deixa de fazer lição de casa, deixa de estudar. E influi no aprendizado? O uso muito comum Porque de pode influi desviar na a parte atenção. cognitiva mesmo? Pode desviar a atenção. Aham. Então, de repente, a criança está lá, Sei. atenta, estudando, e aí o celular toca. Eu sempre falo, deixar sempre longe. Né? Não é só criança, não, adultos também. Deixa num lugar longe onde você não vai ter a notificação, você não vai se distrair, né, com Sei. o celular. Prejudica bastante, tanto adultos quanto crianças, sim. Ainda nessa linha aqui tecnológica, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi outro dia uma coisa, acho que foi até matéria do Fantástico, se não me engano, que hoje em dia o pessoal está procurando terapia por inteligência artificial, não é? Existe isso já? Quer dizer, você vai substituir o psicólogo por um terapeuta de inteligência artificial? Eu achei a coisa assim meio fantasiosa demais e maluca de tudo, né? Olha, a teoria, a inteligência artificial pode até ter, né? A teoria você pode colocar lá e ela pode te dar tudo, mas o vínculo, o contato, o ser humano de um né? ser humano com outro humano, isso não vai existir com inteligência artificial. Eu não tenho essa preocupação de fato. Eu achei achei um absurdo, que já existe, né? E se você colocar aí no chat GPT, qualquer coisa, ele vai te dar conselhos, mas são conselhos muito vagos, né? Então, são conselhos aí que não é a função principal, não é a função de um psicólogo, não é? A função de um psicólogo é realmente te mostrar o teu funcionamento. Como que você é, como que se você pensa desse jeito, por que você pensa assim? Se você sente desse jeito, por que você sente assim? É trazer realmente isso que você disse até, né? Sobre a família, né? Sobre suas crenças. Isso, a inteligência artificial, com certeza, não vai ter essa, vamos dizer assim, habilidade, essa capacidade. Ela pode substituir algumas Na coisas, teoria, mas outras pode. coisas que são fundamentais, como o vínculo afetivo, do vínculo com a pessoa, não é? Vai ter restrições, né? E o vínculo entre o paciente e o psicólogo, como é que é? Fundamental. O vínculo, essa é uma das diferenças até de algumas abordagens, né? Como eu te disse, na década de 80, a gente aprendia muito que existia aquele distanciamento, né? Então, o paciente ele não sabia nada da vida do psicólogo, né? Nessa época. Eu sou dessa época aí. E hoje em dia, nas redes sociais, a gente tem, né, as nossas... Psicólogo também precisa de psicólogo? Claro que sim, porque a gente também se expõe, a gente também coloca, né, a nossa vida está exposta também nas redes sociais. E o psicólogo também sempre precisou, isso é unânime, desde sempre, né? Precisa, porque tem as suas questões. Então,
chega um paciente que tem alguma questão e de repente tem a ver com a minha questão, como que eu vou Exatamente. ajudá-lo? Eu preciso resolver isso em mim primeiro para poder, né, fazer um bom trabalho com esse paciente. Então, Ô, Lília, uma precisa, curiosidade. Quando você pega, por exemplo, uma pessoa com algum distúrbio, algum problema que te bate fundo, você carrega, às vezes, esse problema junto com você, para onde você vai, aquilo passa a fazer parte da sua preocupação? Olha, eu penso que sim, nós psicólogos que trabalhamos corretamente, a gente pega esse problema, só que a gente tem que saber separar Sei. o que é seu e o que é do outro, né? Então, mais uma vez, se tem a ver comigo esse problema, e aí eu vou tratar na minha terapia. Né? Se é alguma coisa que não tem a ver com a minha vida pessoal, mas é um transtorno, alguma coisa assim muito séria, eu vou tratar na minha supervisão, porque nós temos supervisão também. Sim. Nós fazemos supervisão, além de terapia. Terapia a gente trata a questão pessoal, né? Nossas questões. E a supervisão é como se fosse, né, um estudo de caso para a gente resolver questões específicas, né? E temas específicos. Então, a gente leva para a nossa supervisão. Então, a gente não carrega com a gente durante a vida, né? Aquilo não passa a ser nosso. Sei. A gente tem que saber separar. Mas que mexe com a gente, porque somos humanos, e essa é a Claro. grande diferença da inteligência artificial. Exatamente. Mexe com a gente, mas a gente tem que saber separar, né? Porque senão, porque tem casos e casos, né? Chega a frustrar, às vezes, algum tratamento que às vezes não consegue o objetivo desejado? Ah, sim, a gente fica frustrado com algumas situações que, eu não consegui, eu queria que fosse mais rápido, mas aí tem a ver com a nossa ansiedade. Né? Então, Aqui é isso que eu também. também tenho que tratar na minha terapia, né? A sim. minha ansiedade está gritando que quer que seja rápido, mas como cada um tem o seu tempo, né? Eu não posso antecipar, eu não posso achar que vai ser rápido também. Então, eu tenho que trabalhar essa minha frustração, sim. Lá no comecinho você lembrou do Freud, né? Falou assim sobre a psicanálise. E há muito tempo atrás a gente falava assim, os psicanalistas principalmente colocavam a mãe como grande responsável da panaceia, né? Da loucura da humanidade. A mãe tem culpa de tudo isso? Bom, eu como não A sou culpa é da mãe? psicanalista... Então, na terapia dos esquemas, o que a gente trabalha, né? Cada pessoa, todos nós nascemos e temos necessidades emocionais que precisam ser atendidas, né? Tanto na infância quanto na adolescência. Quando elas não são atendidas, essas necessidades emocionais pelos pais ou pelos cuidadores, aí eu coloco pais, tá? Pai, mãe ou cuidadores. O adulto ele vai ter realmente algum problema, né? Alguma questão, algum transtorno, pode ser, né? E aí a gente vai descobrir que tem uma necessidade emocional que não foi atendida lá atrás. Sei. E aí a gente sempre ouve assim, né, dos pais, mas eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 filhos, tenho 5 filhos e todos eu trato igual. Esse é o grande problema. Não tem que tratar igual todos os filhos, porque os filhos têm necessidades diferentes. né? E havia esse conceito, né? Que você tinha que tratar todos os filhos iguais, né? E não é, né? Porque cada um tem a sua necessidade. Então, alguns precisam de mais atenção, outros precisam de mais liberdade, né? Uns precisam de mais afeto, outros... Você vê, a gente tem uns que são muito mais apegados, outros que já são mais, né, descolados. Então, cada ser humano tem a sua necessidade emocional, né? Se ela não for atendida lá na infância e adolescência, é isso que a gente vai fazer. O papel do psicólogo reparentalizar, né? Quase não saiu a palavra, com o paciente. É fazer aquilo que os pais não fizeram na terapia. Agora, do ponto de vista hoje, né, da terapia de hoje, tirando a psicanálise, pela sua experiência de consultório, os seus pacientes, né? Até que ponto a família conduz ao paciente para que ele tenha esse ou aquele transtorno, ou é uma coisa
que ele traz dele mesmo, pode trazer de infância, sei lá, eu não sei se existe mesmo, se é o conceito de vidas passadas, por exemplo, né? A gente não trabalha a questão de vidas passadas, Sim. né? A gente trabalha A questão do hoje. do hoje. Mas existe A o família conceito tem biopsicossocial. A Aham. gente fala muito isso. Biopsicossocial é o quê? Não existe um motivo. Né? Não existe, por exemplo, só a questão da personalidade da pessoa ou só a criação, porque a gente pode ter 10 filhos de uma mesma família e eles serem totalmente diferentes. Né? Existem Então, personalidades que já são, por exemplo, doentias de nascimento. existe uma tendência. Sei. Existe, sim, uma tendência que pode se... Psicopata, por exemplo, ele nasce psicopata, ele se torna psicopata. Ele pode ter uma tendência genética aí, uma tendência biológica, Sei. mas que pode ou não acontecer durante a vida, de acordo com a formação dele, com a educação dele, com a criação. Se teve um gatilho que faz com que aquele gene ele desperte, aí ele pode se tornar Quando realmente você uma diz pessoa... biológica, não é hereditária, ou é? Pode ser hereditária ou pode ser vinda dele, da própria personalidade. Então, tem lá um gene, tem uma questão biológica Sei. dele, mas a família, ou vamos dizer assim, a criação favoreceu que isso não fosse despertado, ficou lá quietinho, ele não latente. vai ter esse... Não vai manifestar Mas e se esse depois se transtorno. manifesta, há como reverter a situação? É tratamento. É só tratamento. E é um tratamento a partir do momento que, vamos dizer, se detecta uma personalidade desse tipo, né? É tratamento para toda a vida? É tratamento para a vida. É. Medicamentoso, inclusive. Tem tratamentos que têm que ser medicamentosos e tem tratamentos que não precisam necessariamente, né, da medicação. E, de um modo geral, nos tratamentos, tirando essas questões mais fortes de psiquiátricas mesmo, né? Todo o tratamento de terapia, um tratamento psicológico, envolve também a participação do psiquiatra ou não? Se eu posso ir procurar um psicólogo sem ter necessariamente que é o psiquiatra? Se for um transtorno psiquiátrico, a importância do psiquiatra é muito fundamental a medicação, porque vai combinar a medicação que vai fazer todo uma mudança, vamos dizer assim, nos neurônios, né, na parte fisiológica, né, do ser humano, do cérebro, né, e junto com o tratamento psicológico, que vai ser os pensamentos, as emoções, os comportamentos. Então, se for realmente um transtorno psiquiátrico, aí tem que seja fundamental o psiquiatra junto, né? Mas nem sempre. Eu posso procurar sempre, se eu tenho lá, sei lá, uma tristeza, passei por um luto, alguma coisa, não há necessidade do psiquiatra. Pode ser uma terapia e aí sem medicação, sem nada. Sem medicação. Pode ser, tem casos sim, que a gente trata sem medicação. Tem casos e casos, depende muito de cada paciente. Não tem um protocolo assim, né? Para todos os transtornos, para todos ou não transtorno, mas você vai ver, de repente, de acordo com como está o andamento do paciente, como está o andamento do tratamento, né? Então, se, de repente, o paciente ele exige que tenha uma medicação, ele vai lá, toma a medicação e o tratamento ele fica muito mais completo. É um complemento. É um complemento. Então, eu não sou contra tratamento medicamentoso. Pelo contrário, ajuda, né? Ajuda. Eu indico bastante para os meus pacientes, né? O trabalho com o psiquiatra também. Eu gosto, eu tenho muito contato com alguns psiquiatras, onde a gente, né, faz a discussão de alguns casos. Eu acho muito importante isso. Mas tem casos que não precisa necessariamente da medicação. Então, não tem como a gente detalhar, né? Olha, esses precisam, esses não precisam. Depende de cada caso. Ô, Lilian, hoje, na sua experiência de psicóloga, qual é vamos dizer, o distúrbio? Eu não sei se a gente podia chamar transtorno. A gente chama de transtorno, Qual é o transtorno mais comum
que se apresenta nos nossos tempos agora? Transtorno de ansiedade, sem dúvida. Transtorno de depressão também, tá lá. Tá bem vinculado. A depressão e a ansiedade, elas podem caminhar juntas ou cada uma tem uma maneira de se apresentar? Tem uma maneira de se apresentar, mas tem pacientes que têm os dois Pode transtornos. ter as duas coisas? Sim. Ser deprimido Pode ter e ansioso? o transtorno misto, que a gente chama, que é o transtorno de ansiedade e transtorno depressivo também. E aí, por isso que entra a medicação. Aí entra a medicação. Aí, no Pra caso, como é que poder porque você tem o ansiolítico, né? Que é para. E o antidepressivo, ele tem que tomar umas duas. E aí o psiquiatra ele vai Nossa. justamente fazer esse manejo, né? Sei. Com a dosagem. E aí, de acordo com a pessoa, vai estar fazendo realmente esse tratamento para poder. Tem pessoas que têm os dois, sim. E o bipolar? O que é uma pessoa bipolar? A bipolaridade é um transtorno de humor. Né? O transtorno de humor, ele tem a bipolaridade, o transtorno de depressão também é chamado transtorno de humor, né? E ele é bem complexo. Ele é bem complexo. Ele tem uma carga genética lá bem a gente percebe que existe, né? Que pode se manifestar mais facilmente, né? Por causa de algum gatilho na infância já, ou algum trauma, né? Não estava lembrando dessa palavra. O trauma, ele pode, vamos dizer assim, fazer com que a bipolaridade, ela se manifeste. Mas há uma diferença entre mudança de humor e bipolaridade, né? Sim. Ou com que frequência? Porque, de repente, um dia você está Não. triste, um dia você está alegre, Sim. uma hora você acha uma coisa e fica irritado. Como é que, se você sabe que você, por exemplo, tem esse transtorno de bipolaridade? Todos nós temos essa instabilidade de humor no dia a dia. Ora você está feliz, ora você está triste, de acordo com aquilo, com uma notícia que você recebe, né? Você fica bem. Existe um parâmetro, né? Sei. A bipolaridade, a gente chama, são dois polos extremos, por isso chama bipolaridade, né? O extremo lá em cima, que é da euforia, da agitação. Quer dizer, não é simplesmente estou alegre, Não. é muito mais que isso. É um extremo, é uma coisa bem, realmente grave, né? É uma euforia exagerada. Sei. É uma mania, a gente chama. Inclusive, no tempo em que eu estudava, nem chamava bipolaridade, né? Chamava psicose maníaco-depressiva. Eu já ouvi falar, mas eu não sabia que tinha a ver com a bipolaridade. Hoje a bipolaridade tem esse nome, mas antigamente chamava psicose, porque é uma psicose, né? Maníaco, porque não tem a ver com mania das pessoas. A pessoa tem mania de fazer isso, não tem a ver com isso. Tem a ver com a euforia, mas é de um modo muito exagerado. A pessoa que gasta muito exageradamente a ponto de comprometer o seu cartão de crédito, a pessoa que fala demais nesse momento de mania que ela está, né? E aí baixa também no extremo da depressão. Então, é entre o extremo da mania, da euforia, e o extremo da depressão. Não está naquela Aí ela fica, naquela regularidade. Mas é uma mudança radical. E essa mudança vamos dizer, no mesmo dia? Não. Ou acontece, pode ter uma fase? São fases. A sei. bipolaridade acontece com fases. Tá. Geralmente 2 semanas, 3 semanas. Não é de um momento para o outro. Está alegre ou triste, não. A pessoa começa a ter sinais. Sei. Ela percebe sinais que ela já está mudando de fase, né? Quando ela já percebe que ela já está mais quieta, ela já está mais isolada, ela já não quer mais contato com ninguém, ela não quer ouvir barulho, ela não quer, então ela já está entrando nessa fase da depressão, que é bem complicada e essa exige muita, né? A bipolaridade exige realmente o uso de remédio, de medicação, o uso contínuo de medicação e terapia também contínua, né? E muitas vezes a aproximação da família. A gente traz a família precisa também participar para o tratamento ser eficaz. Precisa. Muitas vezes o cônjuge, os pais ou filhos, a gente traz para poder ter um engajamento também. Eu me interessei por esse caso. No caso da bipolaridade, já é um sintoma que apresenta algum sinal na infância, por exemplo, ou não? Pode ou ele apresentar, vem mais tardio? sim. Pode apresentar e às vezes a pessoa não percebe. Né? Esse isolamento mais
né, com tanta facilidade, ou então aquela pessoa muito agitada, não é hiperativa, tá? É diferente da hiperatividade. Mas aquela pessoa assim que ela fala bastante, ou ela se expressa muito, ou ela, né, quer sempre estar na posição assim, né, de liderança, e de repente ela muda. Depois de algumas fases ela muda. Poxa, mas ela estava desse jeito. E agora depois não. de alguns dias ela mudou. Então ela apresenta sinais, sim, na infância. Na infância já, já apresenta, sim. Eu acho que é uma dica importante, porque são coisas que têm que ser observadas. Às vezes os pais não percebem, vai perceber isso, a professora vai perceber, né? Exatamente. E muitas vezes um trauma, alguma questão assim mais séria, mais grave que acontece, isso pode se manifestar. E hoje, esse transtorno de bipolaridade é mais comum? Se apresenta com facilidade ou são casos raros? São casos, assim, a gente vê com facilidade no consultório, mas assim, são casos e casos, né? Não é com tanta facilidade, com tanta... como a gente vê, por exemplo, o transtorno de ansiedade, o transtorno de depressão. Que esses são mais comuns. São muito comuns. São bem comuns. Também, nessa loucura de vida. O dia a dia. Você tocou, quando você estava falando aí da bipolaridade, você tocou num assunto do que me interessa, porque na compulsão por compras, né? Eu me especializei como jornalista em direito do consumidor, em defesa do consumidor, já até escrevi um livro sobre o assunto. E um dos problemas graves é a compulsão, é o consumidor compulsivo, né? Mas não é só no consumo que você observa-se a compulsão. Como é que se trata uma compulsão? Ou por compras, ou por jogo, ou por algum tipo de vício, por alguma coisa. Ou alimentar. Alimentar, isso é muito comum também. Eu tenho no consultório também pacientes que têm compulsão. E a gente trabalha muito a questão justamente dos pensamentos. É o pensamento, né? É o que domina aí realmente. O pensamento domina tudo. O pensamento ele pode provocar um problema numa pessoa, como pode ser a cura de uma pessoa. O pensamento ele é fator principal, principalmente na minha abordagem. Então a gente trabalha muito isso. Por que você foi comprar, né? O que você estava pensando? O que você gostaria de atingir comprando aquilo ou jogando, né? O jogo também é o vício, né? Os hábitos, sim, né? Também são a alimentação, questões, né? Come sem parar, sem perceber que está comendo tanto assim. Então a gente trabalha muito esses pensamentos, trabalha muito a emoção. Que emoção, né? Principalmente na questão da compulsão por alimentação, né? Que emoção você está comendo? Você está comendo a comida, porque às vezes no dia a dia as pessoas comem tão rapidamente que ela não percebe que ela está comendo e de repente daqui a pouco ela está comendo de novo e ela não percebe o que ela está comendo. Então a gente fala muito do estado presente, do estado da atenção plena. A atenção plena é o que você está fazendo naquele momento. Né? Então, eu dou muitos exercícios de atenção plena que a gente chama de mindfulness. Mindfulness é, né, como se fosse uma meditação. A meditação que antigamente as pessoas falavam mais que era voltado para uma religião, tudo, mas não. Eu acho que a meditação... Os médicos até indicam muita meditação, porque faz você ficar no seu aqui e agora. Né? Então, olha para o seu prato, vê o que você está comendo, come devagar. Presta atenção em cada garfada, né? Engole, presta atenção. Será que você está comendo também a tristeza, a ansiedade, o medo? Olha que interessante, né? Então, a gente vai trabalhar emoção. E aí, com isso, a gente trabalha os comportamentos. Mas é um trabalho, assim, de formiguinha. E o outro, o inverso, que é a bulimia? Que é uma... A pessoa come anorexia, né? Bulimia, todas essas... Anorexia nervosa. Tem também, tudo a ver com esses comportamentos distorcidos. O pensamento, porque é a distorção da imagem, né? A pessoa que tem anorexia nervosa, ela tem uma distorção de imagem. Ela se vê como uma pessoa gorda, vamos dizer assim, né? Mas ela não é. E ela não percebe que ela não é. Ela não não consegue se enxergar. Mesmo olhando no espelho, ela não consegue se enxergar do jeito que é. Obesa. Ela se enxerga cheinha. Ela não se enxerga magra.
Mas aí, e é tudo dominado pelo pensamento mesmo. Pelo pensamento. São distorções cognitivas que a gente chama. São distorções, são erros de pensamentos. Achei fantástico essa Erros coisa. de pensamentos. A gente vai trabalhar esses erros. E quando você, por exemplo, vamos supor que a pessoa faça uma meditação, né? E você, na meditação, eu faço, mas eu aprendi que meditação é não pensar em nada, né? Meditação é você deixar. Quando os pensamentos, quando a pessoa inicia um trabalho de meditação, que os pensamentos vêm, como é que você faz? Existe alguma técnica para você não deixar que um pensamento determinado passou e você se fixa nele, né? Isso. A gente fala muito disso, né? Inclusive, nas primeiras técnicas de meditação, de mindfulness, né? Tem sempre, a gente fala de meditação guiada, tem sempre uma voz falando, olha, os pensamentos vão vir, eles vão chegar, mas do mesmo jeito que eles vêm, você pede para eles irem embora, porque agora você está lá no seu aqui e agora. Você não está pensando nisso agora. Agora não é hora de pensar nisso. Agora é hora de você parar, ficar quieta, mas se vier, fala um oi, fala um tchau e deixa ele embora. Eles vão. Eles vão embora. Vão. É só é. você não alimentar os pensamentos. Né? Se você alimentar o pensamento com preocupações, com distrações do dia a dia, eles vão ficar. E eles vão ser terríveis no seu... Né? A preocupação, por exemplo, o que é uma preocupação? A preocupação é um pensamento que você está ruminando. Você fica pensando naquilo o tempo todo, se preocupa tanto, e que você... Existem até técnicas que chama hora da preocupação. Ah, é? Como é que é isso? É uma técnica que eu uso bastante para os pacientes, onde ele determina 15 minutos por dia... Para ficar preocupado? Para ficar preocupado. De verdade. Isso é muito e funciona. Bom. Mas é cientificamente comprovado isso. É mesmo? É uma prática de TCC. Ele escolhe 15 minutos do dia dele para se preocupar? Para se preocupar. Então, ele vai lá e coloca lá o alarme de 15 minutos e se preocupa. Pensa nas preocupações todas dele, faz anotações, porque a gente trabalha muito com registros, com anotações. A escrita é muito importante na terapia cognitivo-comportamental. Aí você anota, estou preocupado com isso. Estou preocupado com aquilo. E você tira da sua cabeça, das suas ideias e coloca no papel. Já é uma isso, boa quando você técnica. já coloca no papel, você já elimina aquela possibilidade de ficar se preocupando com aquilo. Exatamente. E quando vier, durante o dia, uma outra preocupação, você fala, não, vou deixar para a hora da preocupação. Ai, que bom! Na hora da preocupação, boa. Eu me preocupo. Meu sabe? Deus, eu não conhecia essa técnica não, viu? Achei Depois muito... eu te mando um artigo sobre essa hora da preocupação. Essa hora da preocupação, achei fantástico. E funciona, viu? É uma boa Mesma coisa para insônia. A insônia também. Quem tem esse problema de insônia, porque a pessoa acorda, estou preocupado com o que vai acontecer amanhã. Então, a pessoa acorda, sai da cama, pega o papel, pega a caneta e anota. Ela tira daqui das ideias e coloca num lugar longe dela. Então fica ali, ela não tem que ficar... Pronto, agora não preciso me preocupar. Já está longe, amanhã eu me preocupo. Que bom! Olha, Lília, que ideia maravilhosa. Gente, isso não é muito bom? Eu vou fazer a hora da preocupação todo dia. Faça, vai funcionar. funcionar. É uma dica muito boa para quem está nos vendo agora, não é? Isso funciona. Cientificamente comprovado. Olha só. Lília, que coisa boa. A gente trabalha muito, a TCC trabalha muito com evidências. Né? Então, essa foi um foco assim, que me fez gostar muito da TCC. Né? Depois que eu saí de alguns anos trabalhando na organização, trabalhei muitos anos em recursos humanos, e o que fez eu mergulhar realmente em terapia para a clínica foi a TCC, foi a terapia cognitivo-comportamental. Ela despertou em mim assim uma curiosidade muito grande. E tem essa questão de você lidar com o pensamento e estudar e fazer com que o pensamento deixe de ser, vamos dizer, esse bicho-papão, né? E ele possa ser um aliado, ter um pensamento bom na hora necessária, né? E não esse vilão que leva as pessoas a adoecerem, não é? Crise de pânico, mesma coisa. A gente fala muito em ansiedade, mas na crise de pânico também. O pensamento é o que leva. Geralmente as pessoas falam assim, do nada. Eu tive do nada.
né? Nunca é do nada. Sempre por alguma razão. Pensou em Teve alguma algum coisa. pensamento. Aí esse pensamento pode Sei. ser uma imagem, pode ser uma lembrança, pode ser um sonho. Que às vezes a pessoa acorda também, nossa, eu acordei mal, eu acordei de um jeito, pode ter Sei. sido um sonho e ela não se lembra. Então pode ser uma imagem, pode ser um pensamento, pode ser uma lembrança, pode ser alguma coisa que alguém falou. Então ela interpreta de um jeito geralmente ruim, negativo. E aí isso gera uma emoção ruim, desconfortável, né? A gente nunca chama de emoção negativa, porque todas as emoções têm a sua função, Sim, elas são necessárias. são necessárias. Mas dá um desconforto e aí, de repente, você se comporta de um jeito X, Y ou Z. Porque o pânico antes era chamado de síndrome do pânico e agora é transtorno do pânico. As síndromes são sintomas. Sintomas diferentes, vários sintomas. Do pânico. São sintomas que a gente chama de sintomas físicos, por exemplo. Coração acelerado, né? Taquicardia, sudorese, vamos dizer assim, tremor, dor de cabeça, né? Dor de barriga. Então, tudo isso são sintomas fisiológicos. São síndromes, são sintomas. E né? hoje passou a se chamar de transtorno, por quê? O transtorno, ele é tudo aquilo que te provoca um prejuízo. Então, a pessoa ela tem vários episódios de pânico. Então, ela já tem um transtorno de pânico. Ah, quer dizer, uma síndrome ela pode acontecer uma vez. E o transtorno ele já é mais frequente, recorrente. Isso mesmo. Olha, quanta coisa. Gente, quanta coisa nós estamos aprendendo hoje, não é? Eu não vou mais deixar a Lilian ir embora, não. Ela está dando uma aula aqui maravilhosa, não é? É que já faz 1 hora que nós estamos aqui conversando e a gente nem percebeu esse tempo passar, né? Lilian, me diz uma coisa. O que afasta, muitas vezes, as pessoas, né, de uma terapia é o custo. O custo-benefício de uma terapia tem que ser levado em conta quando você vai buscar esse tratamento? Sem dúvida, porque o custo de não fazer uma terapia é muito maior, né? Porque não prejudica só você, né? A pessoa que precisa Porque as pessoas ficam imaginando que elas vão passar anos fazendo terapia e isso pode comprometer financeiramente o orçamento, né? Mas se ela não fizer também, ela pode ter problemas maiores, não é? E não só ela, como a gente falou agora, a gente pode passar também para os nossos filhos, né? A gente pode passar de geração em geração. Então, o custo de não fazer, eu sempre falo, é muito maior do que o custo, né? O investimento, eu até falo, é investimento em você. Assim como a gente investe, né? Numa roupa ou no cabeleireiro, alguma parte mais de estética, a gente precisa investir na nossa saúde mental também, na nossa saúde psicológica. Assim como a gente vai no dentista, a gente vai no médico para saber se está tudo em ordem a nossa saúde, a saúde mental. Quer dizer, eu acho que hoje as pessoas estão dando um pouquinho mais de atenção para a questão da saúde mental, né? Que era uma coisa que antes não se dava tanta importância, né? Você acredita que a partir do momento que todas as pessoas começarem a ver que não é só de perto que ninguém é normal, mas de longe, das vezes também, as pessoas podem buscar esse caminho para ter uma transformação de vida, uma transformação de sociedade, de planeta, né, digamos assim, porque tudo envolve, né, está tudo ligado, né? Se você faz a sua mudança é a mudança do mundo também, não é? Sem dúvida. Então, está tudo, realmente, eu vejo como tudo uma interligação. Eu acho que é muito importante. Eu acho que as pessoas realmente já mudaram essa ideia. Antes pensavam mesmo, só quem né? Só quem tem um transtorno vai para o psicólogo, só quem realmente falava muito isso, né? Eu não sou louco para ir para o psicólogo, né? E você precisa se conhecer. O autoconhecimento é muito importante. Né? O psicólogo ele tem várias vertentes aí. Então, vai no psicólogo quem quer... Todo mundo tem problema, né? Então, vai no psicólogo quem quer resolver o problema. Né? Quem não quer resolver, então, não vai no psicólogo.
Lilian, que aula, viu? Que maravilha ter você aqui com a gente. Foi um prazer muito grande. Nós já estamos há 1 hora aqui conversando. Eu que agradeço. E eu agradeço muito a sua disponibilidade, de ter esse carinho que você teve de vir aqui conversar com a gente. E eu que quero agradecer. Quero dizer que a gente vai voltar a conversar, se Deus quiser, né? Vamos conversar, às vezes, algum assunto. E se você aí tiver alguma dúvida, alguma coisa que você precise de um esclarecimento, manda aqui para nós. Você tem Instagram? Você tem rede social? É o meu nome mesmo, Lilian Uzunian. Lilian.Uzunian eu ia falar, mas acho que é Lilian Uzunian. No Instagram? No Instagram, então, você pode até... Entra lá, vê ali o Instagram da Lilian. Se você tiver alguma dúvida, manda lá também uma pergunta, alguma questão. E olha, eu comecei falando do Caetano Veloso e eu vou terminar com Mahatma Gandhi. O Gandhi dizia assim: seja você a mudança que você quer no mundo. Não é? É isso mesmo, a gente tem que começar pela gente, né? Muitas vezes a gente pensa que a mudança vai ser do outro, mas é o que eu sempre falo. Para o outro mudar, a gente precisa mudar antes. É isso mesmo. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E olha, a gente se vê, hein?